Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectrum. Na próxima você vai fazer. Então. Bom, aqui com vocês mais uma vez, quem vos fala, Natan, ao meu lado minha parceira dentro e fora dos gramados. Exato. Maria, tudo bom? Das quadras. Das quadras, tudo bem? É, certo. Ah, então tá bom. Então é isso, né, gente? Obrigado. A pessoa Não. aqui Só nos vim convidados aqui falar assim, oi. oi, tchau. Oi, tchau. Beleza. Não, na verdade vocês pediram, acharam que não ia ter. Vai ter validação de novo, vai ter validação Vai ter a analítica continuação da validação. Parte 2. Estamos aqui com Caju e Igor, vocês já os conhecem. Se vocês não conhecem, corre aqui, ó, tem um card passando aqui na tela para vocês, um outro episódio onde a gente começou falando de validação analítica. Fazendo Pré-requisito para hoje? Total pré-requisito. Total pré-requisito. Se você não escutou parte 1, volta. Volta, escuta e depois volta pra cá. Exatamente. E hoje é episódio aulão, então assim, anota, pega o caderninho aí e comecem a anotar que vai ser um episódio de muito conteúdo. O episódio anterior já foi um pouco denso, por isso a gente decidiu separar. Exato. Obviamente, contando que vocês iriam pedir o parte 2. Então, estamos aqui, né, para fazer o episódio. Estamos na mesa novamente aqui com o Igor, para a gente tratar os parâmetros que a gente não abordou, ou melhor, as figuras de mérito. Se vocês não sabem o que é figura de mérito, eu não vou explicar. Vai ter que ir lá olhar no episódio anterior, certo? Exatamente. Então, tá bom. E aí, hoje a gente vai falar de parâmetros que a gente não conseguiu abordar no primeiro episódio, que é exatidão, precisão, robustez e limites de detecção e de quantificação, certo? Precisões. Isso aí. Pode ser. Quem sabe a Maria dá uma palhinha de System Suitability aqui, que ela vai falar um pouquinho. Vai ter que... A gente vai falar um pouco também. Essa é a hora mais polêmica, talvez. A gente vai continuar discutindo não só a 166, mas fazendo uma avaliação geral com outros guias, tentando pensar um pouquinho do que a gente considera de útil e válido dentre todos eles para dar o subsídio do que a gente acredita do que deveria ser feito, com base principalmente em análises multivariadas, tá? Então, no episódio anterior, a gente falou de especificidade e seletividade e de linearidade, certo? Só um recadinho inicial, antes da gente começar falando aqui para vocês. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho, deixar uns comentários para a gente lá no canal do YouTube. Isso ajuda a gente a continuar com o projeto, isso ajuda bastante a gente a continuar o nosso estímulo em vir aqui e trazer conteúdo para vocês, que é a nossa... Conteúdão. Que é o nosso maior objetivo, na realidade, compartilhar conteúdo de valor para que vocês, de forma gratuita, consigam se desenvolver, se aprimorar cada vez mais. Então, nos ajudem também, dando lá o like, comentando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, que faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo legal, um conteúdo de valor e vai mostrar para mais pessoas. Se você não é a pessoa que assiste pelo YouTube, tem no Spotify também. De acordo com o Leandro, que não me deixa esquecer aqui, todas as plataformas. Em todas as plataformas de streaming, de áudio, mas no Spotify, deixa lá os 5 estrelas. É isso, Leandro? Avaliação no Spotify, avalia lá no Spotify pra gente. E se você tá meio perdido, tem pouco tempo e quer ver alguns cortes, nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, a gente sempre coloca alguns cortes para que vocês consigam aproveitar um pouquinho do conteúdo que a gente está aqui discutindo horas e horas. Você lá consegue ver em formatos mais curtos. E as páginas são Spectra Soluções Científicas, LinkedIn e Instagram. Isso, então segue lá, manda comentário com a gente, manda direct, interage com a gente, que a gente adora responder vocês. Claro, na medida do possível, entendam que a gente também acaba fazendo diversas outras coisas, mas a gente sempre tenta responder o máximo das pessoas possíveis. E se vocês quiserem continuidade nos conteúdos de validação, de episódios de estatística ou episódios de modelos matemáticos, deixa no comentário que a gente tenta trazer para vocês, certo? Combinado. Então vamos lá, vamos começar. No episódio passado, eu já ia falar na aula passada. Olha que bacana, né? Porque não deixa de ser, né? Não, mas a gente tá aqui num contexto diferente, mais bacana, né? Mais divertido. Mais descolado. Na parte 1, a gente trouxe alguns contextos, inclusive começando o episódio falando da importância da validação analítica,
para a indústria farmacêutica, que era o contexto que a gente estava falando, pela quantidade de experimentos que são realizados, pela quantidade de equipe, pela hora homem, pelo custo, inclusive, que é utilizado para desenvolver método e tudo mais, inclusive os métodos pensando na própria linearidade, pensando em padrão e tudo mais. Isso mostrava para a gente que é uma área super válida, é uma área que todas as pessoas podem querer trabalhar, é uma grande porta de entrada, é uma oportunidade muito grande, mas, por outro lado, é muita hora homem, é muito custo envolvido com isso, é uma parte onerosa dentro do desenvolvimento de um produto, e a gente estava aqui debatendo, inclusive, como otimizar esse processo. Porque, se eu não estou enganado aqui, lembrando do último episódio, o Caju ainda, inclusive, terminou falando muito sobre análises multivariadas, métodos integrativos de analisar o todo conhecendo o seu produto e, além disso, falando muito sobre incertezas e as dependências, certo? Pra gente começar... Ou independências, né? Pra gente começar, e eu acho que é um gancho legal pra gente começar a trazer o contexto de exatidão, tem muito a ver com isso, certo? Então, eu acho que a gente pode começar com a exatidão como o terceiro parâmetro da validação completa que a gente não conseguiu abordar no último episódio, certo? O que é exatidão? Para quem nunca ouviu falar nisso daí. Vamos lá, baseado sempre nas definições dos guias, é importante a gente conhecer, né, a definição que a gente está utilizando para reportar nossos resultados. Isso é outra coisa que a gente discutiu bastante no episódio da terminologia de cada coisa. Eu sempre vou falar muito aqui de terminologia, porque é algo muito importante e pode variar de guia para guia. Perfeito. Então, você trabalha tanto com a Anvisa quanto o MAPA, já deve ter notado que algumas terminologias são diferentes. Exatidão é uma delas. Por definição, a exatidão é a diferença, né, entre um valor que você vai medir, um resultado, com o valor aceito como verdadeiro. Né? E o que é esse valor aceito como verdadeiro? Primeiro, que ele é aceito como verdadeiro porque uma coisa importante, a gente nunca vai saber o valor verdadeiro de algo. Por isso que a gente vai fazer um método e estimar aquele valor. Estimativa envolve erros, por isso que a gente sempre fala muito isso, é importante mencionar. No entanto, a gente vai adotar como verdadeiro o valor que a gente prepara ali a partir de uma substância química de referência, um material certificado de referência, por exemplo. Materiais certificados em geral, ou então um método de referência. Você tem um método de referência operando, ele vai te dar você sabe que ele vai te dar um determinado resultado, você pode, com outro instrumento, por exemplo, comparar os resultados. Então, isso seria um valor aceito como verdadeiro também. Então, a exatidão é a proximidade entre esse valor que você está medindo e o valor aceito como verdadeiro. Essa é a definição de exatidão. No entanto, alguns guias eles não trazem exatidão. Você vê, a gente conhece exatidão porque a Anvisa traz exatidão. Porém, o MAPA, acho que talvez sejam os dois grandes guias assim que a gente tem no país, né? Um para fármacos de uso humano, outro para uso animal, veterinário. Então, eu gosto de fazer esse paralelo. Você não vai encontrar exatidão no MAPA, então não precisa calcular exatidão. Na verdade, essa é uma ótima pergunta. Até por quê, né? Por que não tem exatidão? Não, tem. Não. Só é outro nome. Exato. É isso. Que o nome que eles adotam é veracidade. Ambos, tanto a Anvisa com exatidão e MAPA com veracidade, utilizam recuperação como uma medida quantitativa para você avaliar esses parâmetros. Então, veja que já tem uma certa similaridade entre esses. Exato. Porém, a definição que geralmente é dada de veracidade, no caso do MAPA, é levemente diferente. Não é a diferença entre um valor individual e o valor aceito como verdadeiro. É a diferença entre a média dos resultados. Então, você não vai comparar apenas um resultado ali. Você vai fazer várias réplicas e comparar a média dessa réplica com o valor verdadeiro. Quem já fez algum curso de estatística básica, assim, tipo, primeira aula, a gente sempre ouve muito falar de erros, né? Erros aleatórios, erros sistemáticos, erros grosseiros, mas a gente vai assumir que não cometemos erros grosseiros, que são aqueles que, se ocorrer, eu tenho que refazer mesmo. Tudo.
veracidade ou exatidão, como a gente a conhece, nada mais é do que a medida de erro sistemático, tá? A diferença de um valor parâmetro ali, uma referência, tá? Então, em resumo, acho que é isso, pegando os dois guias. O ICH, ele traz um termo parecido com a Anvisa, por serem, a Anvisa como é membro, geralmente acaba tendo mais similaridades de fato, só que no ICH, assim como no Farmacopeia Americana também, tem um terminho lá embaixo da definição escrito, às vezes também chamado de veracidade, que o termo em inglês é trueness. Né? Então, veja que exatidão e veracidade são termos também utilizados intercambiavelmente. Perfeito. Eu gosto muito daquela figura clássica do alvo, sabe? Que compara precisão e exatidão. Que exatidão você está mais perto do centro. É muito didática. Exato. Você quer dar trabalho pro Leandro? Leandro, Não. põe aqui, Leandro, a figurinha aqui, ó. Tá aqui em cima, do meu lado, viu, Leandro? Vai ter que fazer. Vamos dar trabalho. Foi ela que deu trabalho pra você agora, cara. Não, gente, quem tá escutando? Não, vamos Deixa pôr, eu explicar quem tá escutando. Não? Vai ter essa figura aqui, gente, do lado do rosto do Igor aqui, ó. Vai Não conhece? Conhece, né? É muito legal. É muito legal, mas para quem tá só escutando, você tem um alvo, né? Uma figura de alvo e os dardos que são atirados e os mais próximos do centro significam exatidão. E os que podem estar fora do centro, mas que repetem o mesmo lugar onde eles se encontram, simboliza a precisão. Eles são precisos, mas não são exatos. Nesse caso, aí compara o resultado exato e não preciso. Exato. Ou preciso e não exato. Que é possível, Exatamente. Né? Que é super possível. Nesse exemplo do alvo, geralmente a gente vê vários pontinhos representando os resultados dispersos entre si, representando a baixa precisão, né? São dispersos, alta variabilidade. Só que, se você for pegar o resultado médio deles, vai dar no centro. Sim. Então, eles estão dispersos em torno do centro. Ou seja, o resultado médio é exato, adotando o centro como nosso valor de referência. Né? Perfeito. Então, isso eu gosto bastante dessa figura, que eu acho que ela é super didática. Estamos começando, é realmente bem interessante. Exato. Bom, ó, vai ter a foto. Agora vocês vão ter que ver a foto. Leandro vai ter que colocar para vocês. Fazer um post, né? A gente pode virar um post. Bom, agora que a gente entendeu o que eu fico pensando, para quem talvez nunca tenha experiência, ou para quem tem, como que é feito o teste de exatidão mesmo, assim? Como que a gente faz o ensaio? Bora lá. O teste de exatidão, a maioria dos guias, ou a própria RDC 166, contempla lá um planejamento experimental mínimo para você avaliar essa figura, certo? Sim. Esse parâmetro de validação. Relembrando lá do episódio anterior, que a gente fez a nossa linearidade, pegando aqui um exemplo simples, que é de TO de fármaco, que a gente avaliou de 80% a 120% da concentração-alvo do nosso fármaco. Então, a exatidão ela exige que você avalie nos extremos, a exatidão nos extremos dessa curva, né, da linearidade, que é 80% e 120%, e no valor médio ali no alvo 100%. Ou seja, exige um mínimo de 3 níveis de concentração, com 3 réplicas em cada nível. Sim. Então, ao todo dá um mínimo de 9 réplicas. Lembrando que a gente espera que as réplicas sejam independentes. Como a gente tem 3 episódio. níveis diferentes, esperamos preparar 3 padrões diferentes, geralmente feito na matriz. Aí varia muito da forma como vai calcular a exatidão em termos de recuperação, né? Pode ser idealmente, a gente procura uma matriz que não tenha nosso analito ali que a gente quer quantificar presente. Chamam de a matriz em branco, né? A gente apenas adiciona o padrão lá. Às vezes não é o caso, não acontece isso. Podemos fazer uma adição de padrão. Então, tem vários métodos descritos quanto a isso. Não vou me aprofundar muito, porque isso vai depender muito da realidade de cada laboratório. Sim, da amostra, né? Mas a ideia geral... Não, e é legal você falando isso, desculpa, é que se vocês... Volta lá no episódio anterior, a gente falou sobre dependência ou independência, mas é isso que você mencionou, né? Se você tem que fazer 3 em triplicata, que seriam 9, de soluções diferentes. Desde a pesagem lá. Desde a pesagem. Pegou no frasquinho do padrão e pesou na balança. Então,
você faz uma solução estoque ali, né? A primeira pesada diferentemente. São 3, você não faz uma solução e depois distribui para todo mundo, porque aí você está criando condições dependentes. A não ser que você tenha uma justificativa, que aí... Custos, etc. Que você já vai saber que esse erro vai estar imputado na sua análise final. A gente já falou isso, então corre lá no outro episódio para ver. Mas depois, continua vendo esse aqui. Vai, continua. Pois bem, então, ou seja, a gente tem 3 níveis para avaliar a exatidão e 3 réplicas para ter questão de estatística, né, de parâmetros. E geralmente o que acontece a gente tem um valor de referência que aí adota lá da curva de calibração ou linearidade. Que a gente discutiu isso também, né? Você preparou o padrão, você sabe qual a concentração dele. É o seu valor teórico, né? Com base no seu modelo, na sua linearidade, você tem os coeficientes, sabe para aquela concentração qual é a resposta esperada, o seu Y. Só que seu método ali, você colocou no instrumento, ele te deu, por exemplo, a área cromatográfica e você jogou na curva e ela vai te dar, de repente, uma outra concentração, um pouco diferente ali daquela que você esperava. Então, é isso que a gente vai avaliar, o quão longe vai estar do que você esperava, do que é previsto. Algumas ferramentas que a gente utiliza, matemática, é o ensaio de recuperação, né? A gente quantifica isso em termos relativos, que é a recuperação. Outra forma descrita, pegando aqui também um pouco a terminologia do ICH, é o viés. Ele não deixa isso muito claro, o viés aqui está começando... Em inglês se chama bias. Bias, que é o viés. Então, acho que as pessoas preferem usar bias, mas eu gosto de viés. Mas eu acho que mas será que não é a tradução? A tradução exata é viés. É viés. Em ensaios clínicos, inclusive, é muito comum falar os tipos de vieses que podem estar contidos. Em modelos matemáticos também, biased. Vieses. Enviesado, tudo mais. Enviesado, exato. Então, comenta isso, só que qual que é a diferença de recuperação e viés? Eles querem dizer a mesma coisa. A recuperação a gente sabe que o valor-alvo é 100%. Então, a gente divide o valor concentrado, o valor que a gente calculou ali, divide pelo valor teórico, por exemplo. Né? Então, espera que seja 1, né? Ou 100%. Em termos porcentagens, 100%. O viés é a diferença entre esses valores. Então, diferença do valor que você encontrou com a diferença do valor esperado. Então, vai girar em torno de 0. Geralmente usa termos relativos, que aí divide pelo valor esperado, e vai estar em torno de 0%. Né? Então, a gente tem essas duas formas São comuns. Feitas de jeitos diferentes, mas querem nos dar a mesma informação. Basicamente eles conversam, é a mesma informação, só são duas formas diferentes de você expressar esse resultado. Perfeito, porque concordo. A gente é mais acostumado com recuperação. Exato. Mas o viés é outro termo também que vale a pena dar uma conferida. Né? Mas já que você falou do ensaio de recuperação e dessa diferença, só para deixar mais palpável, dá um exemplo assim para quem está ouvindo, como é que seria o procedimento para pensar no ensaio de recuperação. Vou dar um exemplo aqui que eu já fiz, né, Sim. no mestrado, que eu trabalhei bastante com fármacos. A gente preparou, por exemplo, um placebo, pegou as características lá do placebo, tinha ideia mais ou menos quantos % tinha que ter de cada recipiente, e eu preparei o branco lá. Tá? Até separei ele para fazer depois estudos também de seletividade e tudo mais. E preparei o padrão dos meus fármacos, eram estatinas, e adicionei nesse branco. Dei uma homogeneizada, como simulasse o medicamento. O medicamento em si, certo? Aí eu fiz todo o procedimento experimental que eu espero fazer na rotina para avaliar o teor, né, que foi o que eu estudei bastante. E esse procedimento a gente pode fazer para impureza também. É o mesmo caso, só que assumindo que não tenha impureza ali no medicamento, pode usar o medicamento com o IFA mesmo e apenas adicionar o padrão. E você esperava encontrar? E o que eu vou... Depois que eu extraí ele na solução, filtrei, fui colocar lá no cromatógrafo, né? Ele vai dar a corrida, vai calcular a área lá no cromatógrafo, vai ter uma resposta. O que é que eu vou fazer com essa resposta? Eu quero relacionar essa resposta com a minha concentração
esperado. Eu coloquei o padrão ali, eu sei quanto eu espero dele. É isso aí. Você conhece aquela concentração, né? Você não pegou uma amostra qualquer. Isso. Você montou essa amostra, né? Justamente, eu estou conhecendo. Aquilo é o que a gente chama de valor de referência, aquela minha referência. Exato. Meu SQR, né, que é a substância química de referência, o material de certificado, etc. Só que com base no que eu sei que eu espero aquilo. Na curva, na linearidade que eu calculei anteriormente, tá? Então, preciso de uma referência. Eu estimei o modelo matemático para ter essa relação entre área e concentração. Isso. Então, é ela que eu vou usar. Agora eu tenho uma área. Quero saber aquela área ali que eu calculei, qual a concentração que ela vai me dar. Que tem que ser exatamente... Eu espero que seja exatamente o que eu preparei, ou seja, que minha recuperação seja de 100%. Perfeito. Era isso aí que eu estava esperando como resposta. Quanto mais distante eu estiver desse valor esperado, mais indícios de um erro sistemático no meu método eu vou ter. Perfeito. Então, tá aí o erro. A exatidão ou veracidade, dependendo do guia, é uma estimativa do seu erro sistemático. Certo? Perfeito. Não, e isso é importante porque isso também valida, não que você já não tenha validado, mas prova o quanto o seu método está ok, porque em teoria você tem que pegar, você já sabe quanto que você está injetando ali, você já tem uma área que você espera, né, de uma resposta. E eu vou bater na tecla de novo das réplicas independentes, eu tenho que fazer pelo menos 3 réplicas por nível, né? Então, eu vou preparar esse padrão de referência desde o começo. Para falar a verdade, essas réplicas que eu estou fazendo, eu posso assumir elas como minhas amostras do futuro, que vai ter lá na rotina. Então, estou simulando como o meu método vai performar lá na rotina. Perfeito. A gente faz 3 porque, mais uma vez, os custos envolvidos e o tempo, muita coisa rodando, tem um tempo. Então, o 3 é um bom parâmetro. Assim. Obviamente, você vai ter uma incerteza maior, mas é um bom parâmetro. Falando de incerteza, como eu comentei você tem 3 réplicas, as 3 réplicas geralmente tiramos uma média, certo? É esse valor médio que a gente vai comparar em termos de erro sistemático. Só que é esperado, com os 3 preparos independentes, que os valores encontrados sejam diferentes, certo? Então, você vai ter um valor médio e você vai ter uma incerteza em torno desse valor médio. Essa incerteza em torno do valor médio é chamado de erro, pode ser o erro de amostragem, pode ser chamado também de margem de erro, aí, fazendo um paralelo, quem já ouviu falar acompanha esse termo na disputas eleitorais a cada 2 anos, margem de erro é a mesma coisa, tá? É uma coisa Esse parecida. é um assunto que ficou muito em pauta na eleição. Margem de erro, enfim. E como é que a gente estima essa margem de erro? Muitas pessoas que estejam nos ouvindo talvez já ouviram falar de intervalo de confiança. Perfeito. O que é um intervalo de confiança? Tentando aqui explicar em palavras mais simples. Se tivesse um quadro aqui, seria bom. Sem poder desenhar. Ele querendo ter... Vocês não viram no último episódio, a gente falou, o Caju tem a mesa digital ali para desenhar. Se ele devia ter posto ele na mesa na mão dele agora. Para aparecer na tela. TV. Mas aí quem está ouvindo fica prejudicado. Então vamos tentar, vai. Bota um cardzinho assim. Aí, Leandro, mais um card para você. Dá o trabalho pro Leandro. Já está bem comigo. Então, como a gente, de uma forma bem simples, pode calcular o intervalo de confiança? Os elementos do intervalo de confiança. Você tem um valor médio. Você calcula o valor médio. É o primeiro elemento que aparece ali. Intervalo de confiança igual a um valor médio. Mais ou menos, ou seja, pode ir mais para um lado, menos, maior que o valor médio ou menor que o valor médio. Uma incerteza. Essa incerteza do intervalo de confiança é o que a gente chama de margem de erro, de erro de amostragem. Ela é formada por 3 elementos. Um é o desvio padrão dessas réplicas. Se eu tenho 3 réplicas, eu tenho um desvio padrão. O segundo é a raiz do número de amostras que eu fiz. Então, raiz de N. Né? Então, eu tenho desvio padrão dividido por raiz de N. Isso é também chamado de erro padrão. Tá? Então, veja, se eu tiver um mesmo desvio padrão, se eu fizer mais réplicas e tiver o mesmo desvio padrão,
eu vou aumentar o número de baixo lá, que é dividido por raiz de n, eu vou aumentar. Então, eu vou diminuir a incerteza. Basicamente, é eu garantindo que aquele valor médio é uma boa representatividade dos meus dados. Só que aí eu vou bater mais uma vez na tecla também que isso é bom até onde seu orçamento permitir. Essa é a limitação. Você não vai conseguir ficar fazendo muitos testes. Posso fazer 1, posso fazer 2? 1 já é demais, né? 2 vai te dar uma incerteza muito grande. Porque qual que é o outro terceiro elemento que falta ali junto com o desvio padrão e raiz de n? É o valor de t. Muita gente já deve ter ouvido falar. O valor de t lá da distribuição t de student, que é um multiplicador desse erro padrão. Então, ele basicamente vai falar quantos erros padrões eu estudo a minha média. A gente adota como referência, esqueci a palavra, assim, mas... como padrão, uma referência. Pode ser uma referência, como uma referência. Um nível de confiança de 95%. Então, é comum a gente falar intervalo de confiança 95%, né? Com confiança de 95%. O que é esse intervalo de confiança? É basicamente o teste T ele vem de uma distribuição semelhante ali à normal, né? Só que ele é indicado quando você tem um conjunto de amostras pequeno, porque quando você tem um conjunto de amostras pequeno, você tem uma incerteza maior se aqueles dados vão inferir o seu todo, né? O que você quer, por exemplo, prever no futuro, que faz parte de toda a sua população. Isso é o que a gente chama na estatística de inferência. Tá? Você tem uma população que você quer descrever, por exemplo, a capacidade do seu método ali, prever os resultados daquele analito ali nas amostras que vão vir na rotina. Só que na validação você vai fazer etapas de amostragem. Você vai tirar pequenas amostras, por isso que eu falei anteriormente que a gente vai estar simulando o método ali operando real, na vida real. Então você vai estar simulando. Então você vai ter essas pequenas amostragens. Então isso vai gerar um erro de amostragem. Você não sabe se aquele valor é realmente o valor do seu método, aquele valor médio. Então tem o erro sistemático aí. Então tem certeza do erro sistemático também. São 2 elementos. O erro sistemático... Essa incerteza do erro sistemático tem um pouco a ver também já com a precisão do método, tá? Eles estão um pouco relacionados. A gente vê elas de forma diferente, mas podemos também avaliá-las de forma conjunta, o que pode trazer benefícios para nossa conclusão final ali, se o nosso método é adequado ou não. Então, isso é uma coisa interessante para ser discutida também em termos de validação. Por isso que a gente, inclusive, usa o TD Student, né? Porque a gente está falando de amostra e não de população total. E falando TD Student, qualquer curso também de estatística vai te dar também a tabela lá do TD Student. Vai te falar o nível de confiança ou o nível de significância, que é 100% menos a confiança, na verdade, é 100% menos o nível de significância, né? Não vou entrar muito nesse detalhe. Lembrando que é 95% o intervalo de confiança, significância é 5%. É um bom compromisso. A gente usa 95% de confiança porque é um bom compromisso. Em termos simples, assim, significa que a gente espera que nosso valor médio esteja a mais ou menos 2 erros padrões. Sim, exatamente. Dali. 95% de confiança engloba toda essa área. Sim. E outro parâmetro que importa no teste T, no valor de T, é os graus de liberdade que dependem do tamanho amostral. Então, se a gente tivesse um tamanho amostral muito grande, o valor de T se converteria no valor de Z, que é o que descreve a distribuição normal padrão. Tá? Isso, exato. É uma variável de distribuição normal padrão. Isso. Só que, lembrando, a gente está num ambiente onde não temos recursos financeiros suficientes para fazer centenas de amostras. Tá? Por isso, inclusive, ensaios clínicos são muito caros, mas são necessários porque a quantidade é muito grande. A quantidade de amostra. Grande, a homogeneidade, a heterogeneidade é grande também. Sim. Já os padrões a gente espera que eles sejam mais homogêneos, principalmente em materiais certificados. Tá? Então a gente consegue fazer algumas inferências com um número menor de amostras. Isso é legal de falar, porque talvez as pessoas não façam ideia do porquê que elas usam TD Student, por exemplo. E aí talvez pessoas nem saibam que existam... Ou se elas usam, né? Mas não saberiam que existem outras alternativas. Vamos chegar lá. Mas se ela usaria, existiria uma outra alternativa e tudo mais. E aí eu acho que isso que é o legal, assim. Eu espero que vocês estejam
captando aqui junto com a gente, que é o porquê que você usa o TED Student. Você está estudando porque você está trabalhando com uma amostra restrita que tenta extrapolar para uma população. Se você tivesse dados de toda a população, que aí é o exemplo que a gente estava... fazer inferências, né? Que a gente está fazendo aqui uma brincadeira, dizendo, você vai conseguir fazer 300 análises no seu... Até dá, mas o custo para a indústria é ser gigante. Então, você não vai trabalhar com o Z, você vai trabalhar com o TED Student. E aí, a gente teria que entrar no que é o Z, o que é o TED Student. Não é a nossa intenção aqui agora, no momento. Mas é interessante ver que eu gosto sempre de ver isso e eu vejo isso para outras coisas que, por exemplo, outros guias. Não tem nada a ver com validação, tá, gente? Mas quando a gente fala sobre TD50, quando a gente fala sobre um TTC, quando a gente fala sobre umas coisas assim, todo mundo fala, é porque é o risco comparado de 1 para 100 mil. Eu duvido que alguém já pensou por que foi de 1 para 100 mil e não para 1 para 1 milhão. Ninguém nunca falou sobre isso. Sim. Mas é meio que no mesmo contexto. Por que a gente usa o TED Student e não usa outra coisa? E aí é a explicação que o Caju acabou de dar para vocês. Então, continua. Que eu acho muito bom, muito legal. E é fácil da pessoa entender o porquê que você faz uma coisa ou não outra, né? E se faz, né? Que é o que vocês estavam falando. Já pegando esse gancho aí, a questão do 95% e esses outros 5%, né? É o erro que você assume. Às vezes, sua média pode estar fora desse intervalo que você está colocando. É um erro que você assume, mas provavelmente vai estar naquele intervalo. Se você fizer as réplicas independentes, você vai ter uma incerteza, você vai estimar bem aquela incerteza. A gente estava falando dos graus de liberdade, Isso, né? Que é outro parâmetro do TED Student, para amostras pequenas, porque o TED Student vai virar o valor de Z quando o número de amostras, o N, fica muito grande. A gente padroniza falando que é a partir de 30, né? Sim. Então esses graus de liberdade, eles vão dar uma incerteza para esse valor de T em 95%. E vai multiplicar o erro padrão, né? Por exemplo, se eu tivesse uma amostra apenas, eu não tenho desvio padrão, não tenho como calcular grau de liberdade é N-1, então não existe grau de liberdade zero, não haveria o valor de T. Então, a partir de 2, o valor de T. Então, o valor de T para 2 amostras, eu vou ter uma incerteza muito grande, porque você só tem um grau de liberdade. Um grau de liberdade. Ali. Não tenho como eu afirmar que a minha incerteza baseada apenas naqueles 2 valores. Assim, o valor de T para essa quantidade é aproximadamente 12. Então, você está multiplicando 12 vezes aquele erro padrão. Então, é uma incerteza muito grande. Se eu vou para 3, tenho 2 graus de liberdade, essa incerteza cai de 12 para 4,3 aproximadamente, usando um teste T 95% para os 2 lados, né? Já melhorou. Já caiu 3 vezes, Caiu 3 vezes, né? De 12 para cerca de 4. Lembrando que a gente está falando de modelos de distribuição normal bicaudal aqui, tá? Que é assumindo outra história, mas está tudo bem. Entendam, por favor. Aí se eu vou de 3 para 4, só fazendo um exercíciozinho aqui para a gente entender a questão por que o 3 é tão importante, comum e por que não podem fazer mais. Pode fazer mais. É melhor, mas você tem que ver a questão do custo e do tempo. Então, veja, se de 2 amostras para 3 eu reduzi minha incerteza em termos de valor de T de 12 para 4, se eu aumento mais uma amostra, eu vou de 4 para 3. Tá? Então, já não foi um ganho tão grande, assim, perda de incerteza. É considerável já, é boa, mas não foi tão grande quanto de 2 para 3. Se eu fizer de 4 para 5, essa incerteza vai ser um pouco menor também. Vai ser tipo 2,7 de repente. Veja que eu não estou tendo muito mais ganhos. Mas o trabalho que você vai ter em fazer mais... Então, por isso que é exigido que o mínimo seja 3. Então, você tem uma boa estimativa daquela incerteza. Exato. Esse é o jargão que a gente sempre usa, né para tratar de estatística. É assim, no mínimo 3. Senão, você não consegue ter dados estatísticos. Eu estava querendo, ansioso para trazer isso aqui, porque eu lembro que vocês já tiveram alguma discussão assim. Não, e é total... Isso seria ideal, mas tem que ver o custo, né? Não, e é total o que eu falei anterior, dando o exemplo do porquê que a gente usa as coisas. Sim. Por que você usa 3? Porque é o que falaram. Mas... Tem um porquê. Geralmente, eu vou dizer que tudo, não tenho 100% de confiança, com 95% de confiança. Pior que o Caju fala isso na vida real aqui, viu? Quando a gente vai falar alguma coisa, ele fala isso. Eu tô dizendo, tô afirmando que... Ele fala isso aqui. Muito bom. Ok, então acho que essa é a ideia geral. Por que eu trouxe isso? Muitas pessoas devem estar falando, mas eu não
não uso isso de intervalo de confiança. Tipo, realmente, alguns guias não trazem isso, mas gostaria de destacar que o ICH, Q2, na parte de avaliação da exatidão, lá no finalzinho, ele descreve, quando ele está descrevendo, como você interpreta lá a exatidão. Recuperação, resumindo aqui, ou com recuperação ou com viés, junto com intervalo de confiança. Exato. Tá? Porque você está fazendo aquelas 3 réplicas e o seu objetivo é você estimar, você garantir que seu método consegue prever as futuras amostras com aquela exatidão. Só que você não tem essa certeza a partir de 3 réplicas, você tem que informar essa incerteza. Perfeito. Então, intervalo de confiança é uma ferramenta estatística fundamental, e não à toa, qualquer curso básico de estatística é uma das primeiras ferramentas grandes assim que a gente utiliza. E o que a gente utiliza dela? A média e o desvio padrão. São parâmetros que a gente está sempre calculando. Então, a gente aprende média e desvio padrão, que são 2 parâmetros de distribuição normal, né? Toda distribuição normal é definida com base em 2 parâmetros, média e desvio padrão. Então, média e desvio padrão não é a figura final ali para você calcular. Ela é o meio para você estimar essas ferramentas estatísticas, tá? Intervalo de confiança, no caso. Desculpa, só vou adicionar 2 coisas. A primeira também, que eu gosto de colocar sempre a variância, porque o desvio padrão tem a ver com a variância, mas... O certo, na verdade, é a variância. É a variância, e aí você calcula o desvio padrão a partir dela. E a segunda é que eu estou olhando aqui, o TD Student, é só pegar a tabelinha que o Caju estava falando aqui para vocês, indo do 1 para o 4, aí ele falou, aí aumenta, quando você chegar no 5... de 12 cai para 2.7, 2.6. Só para vocês terem uma noção, se vocês aumentarem para graus de liberdade de 1.000 experimentos, né? 1.000 amostras. 1.000 amostras, você não consegue passar do 1.9. Que é o limite da distribuição normal. Exatamente. Padrão. Então, assim, não tem muita diferença entre você migrar do 3 ali, que é o 3 experimentos, para o 1.000. Olha o esforço que você tem que fazer para conseguir um coeficiente depois, considerando o seu erro, e que não vai te trazer grandes benefícios. Então, é mais fácil você manter os 3 ali e tá tudo bem. Custo-benefício. O custo-benefício que não vale a pena. É que isso tem a ver, na verdade, já pegando um pequeno gancho ali, que a gente vai falar depois da precisão, que é a distribuição dos seus valores. Você nunca vai obter sempre o mesmo valor, você vai ter uma distribuição. E a distribuição mais provável vai estar concentrada ali em torno da região média, do valor médio. Certo? Mais ou menos um desvio que se padrão. espera. Outra coisa também muito comum é a gente vê lá, bota aí tipo curva de distribuição normal, padrão, só normal, provavelmente vai aparecer no Google um gráfico de sino com algumas coluninhas. A primeira coluna vai estar lá 68%, que é que suas amostras ali vão estar concentradas em torno do valor médio, mais ou menos um desvio padrão. Isso. Aí 95%, mais ou menos 2 desvios padrões, é porque vai convergir para uma incerteza de 2 em torno do valor médio. E aí 99,7% para 3 desvios padrões. Aí em diante vai ser negligenciável, né? Muitas vezes, se cair acima de 3 desvios padrões, é mais fácil ser um outlier, mais provável que seja um outlier. Com certeza. Que também dá para calcular quando ele é outlier ou não, dá para você resolver a equação, mas você ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar que seria lindo quando a gente tem os resultados das medidas na prática com... Meu resultado é 90%, mais ou menos. Sim, X. O ideal, é isso que você tem como desvio de fato, sabe? Porque hoje em dia existe uma máxima que eu sempre questiono, mas assim, eu questiono num nível que sou chata, que é, quando a gente está falando principalmente de teor, você tem, sei lá, uma especificação de uma liberação de um lote que acabou de ser produzido, né? Então, eu tenho que ter um teor ali por volta de 100%. Pode não ser, mas é isso. Mas vamos supor que eu tenha 100% daquele teor, daquele ativo naquela amostra. Com o passar do tempo, em se tratando de estudos de estabilidade, por exemplo, você vai medindo sempre esse teor versus tempo. E aí, as pessoas tendem a assumir algumas coisas que eu fico assim, gente, de onde é que saiu, né? Que é, por exemplo, uma queda de 2%. Então, se você saiu de 100 e você tem depois resultados ao longo da estabilidade com 98%, para as pessoas não é queda.
Não, 98% não é queda. Isso aqui a gente não considera queda. Eu falo, tá bom, você não considera queda, mas de onde é que está vindo você assumir que 2% é um desvio? Aí você pega a validação, você tem um resultado de exatidão de 0,5%. Daí você fala, então, deixa eu contar um negócio para você. 2% é um pouco maior que 0,5%. É um pouco maior que 0,5%. Então, se a gente conseguisse transferir, ou na verdade, volta um pouquinho mais, se a gente conseguisse fazer com que a exatidão representasse o erro de fato, eu gostaria muito de ver esse erro nos resultados e na especificação, na liberação. Por isso que eu acho que a gente não pode ver a exatidão separada da precisão. Sim, é isso. Aí eu acho que eu estou puxando isso justamente então, para a gente trazer precisão. A precisão e colocar todos esses erros embutidos e visíveis para que a gente possa tomar uma decisão sobre a assertividade daquele resultado, né? O quão mais próximo do real ele é, né? Então, bora falar da precisão. Bora? Opa. Já? Então, ela tá famosa? Passo, né? Tá famosa? É o próximo passo, precisão. Ou precisões, como eu disse. Vamos lá. Mas acho que ficou tudo ok na questão da exatidão, que é necessário a gente reportar um resultado de exatidão não apenas como um valor médio. Exato. Ou então valores individuais. Com seus desvios, Os valores né? individuais, tipo, usando assim, boas práticas estatísticas, digamos assim, é um valor médio a partir dos seus resultados experimentais e o desvio que as suas réplicas informaram. Perfeito. Né? E junto com a avaliação ali da incerteza, né? Que vai ser sempre um pouco maior do que só o desvio padrão. Exato. Com um número pequeno de amostras. Quer ter uma incerteza menor, tem que fazer muito mais amostras. Só que aí, porque vai diminuir lá o raiz de N que fica lá embaixo, mas aí os custos vão ficar grandes, vale a pena? Aí você tem que decidir, né? Exato. Muito Sim. bom. Exato. Mas será que preciso? Não, é isso, precisão. Vamos ver. Precisão. E aí, o que é precisão, Caju? Bora lá, precisão. Como a gente sempre que fala de exatidão, a gente está falando alguma coisa de precisão, né? Então já deu para entender que a precisão... Que é um casamento, né? É a dispersão entre nossos resultados, né? O quão eles se concordam. Ou seja, se eu tenho um resultado que aqui e outro resultado que veio mais para cá, é preciso? Será? Obviamente que eu tenho que ver o tamanho. O todo. Tem que fazer mais réplicas. Essas réplicas vão tendendo a se concentrar em uma região, não necessariamente sempre no mesmo lugar, né? Mas elas vão tender a se concentrar ali numa mesma região. Se tender, provavelmente são resultados precisos que me indicam precisão, boa precisão. Se eles ficarem muito espalhados, ou seja, são muito dispersos, aumenta muito a dispersão, eles não concordam muito entre si, é um indício de baixa precisão. Né? Então, a variabilidade é uma forma de precisão. Né? Certo? Então, como que a gente vai medir isso? O que a gente sempre faz aqui, desvio padrão, é uma forma de você estimar uma precisão do método. Certo? Só que aí a gente não usa só o desvio padrão em si. Geralmente utiliza em termos relativos. Né? Desvio padrão relativo, ou então até mesmo coeficiente de variação, que é outro termo comum. Geralmente, coeficiente de variação, eu uso, na verdade, em termos percentuais, mas eu descobri há pouco tempo que é usado para indicar a variabilidade relativa em termos decimais. Desvio padrão relativo em termos percentuais. Né? É um texto do William Howitz, né, para quem já ouviu falar dele, o cara da trombeta de Howitz lá que determina aqueles critérios de validação, de aceitação, tá? Então, sim. Ok, então, só uma informaçãozinha que eu achei interessante. Eu achei que era simplesmente um sinônimo, mas tem essa pequena diferença. E aí a precisão a gente pode fazer de formas diferentes, certo? Então, bora lá. O que é a precisão também? A precisão é um mundo à parte, assim, na verdade, né? Tem vários níveis de precisão, na verdade. Então, os guias, eles sempre eles trazem 3 níveis de precisão. A repetibilidade, precisão intermediária e a reprodutibilidade. Eu vou pincelar um pouquinho a reprodutibilidade, porque é um parâmetro que é geralmente avaliado quando a gente faz ensaios interlaboratoriais. Por exemplo, a gente quer garantir que um laboratório que faz um determinado serviço realmente cumpra aqueles requisitos ali, realmente cumpra a exatidão e precisão adequada.
Só que aí o órgão competente que vai dar esse certificado tem que atestar isso. E ele vai comparar com outros laboratórios também. Coisa, resumidamente, é isso. Seriam ensaios interlaboratoriais. A precisão que é utilizado nesse sentido é a reprodutibilidade ou precisão interlaboratorial. É o nível mais alto da precisão. A gente espera que a variabilidade, nesse caso, seja naturalmente maior. O outro nível é a precisão, a repetibilidade. Você ia falar que, às vezes, quando você aprende isso na faculdade, que a gente aprende reprodutibilidade e repetibilidade, às vezes tem confusão, né? Tem muita confusão, na verdade. Tem confusão sobre esses dois e termos. E acho que a repetibilidade, ela é dita, né, na prática como intra, né? Isso. A precisão intra... Agora comentar um pouquinho assim, de cada um desses termos. Com certeza. Como eu falei, a reprodutibilidade é também chamada precisão interlaboratorial. Interlaboratórios. Que tem a precisão, tem a repetibilidade, que na verdade é intradia, que a pessoa chama. A precisão intermediária tem esse nome porque é esperado que ela tenha um valor entre a repetibilidade e entre a reprodutibilidade. Ela é no meio. Está no meio, é intermediária mesmo. Então tem outros nomes que a gente pode ver também, que é precisão intermediária ou reprodutibilidade, que daí vem essas confusões também, intralaboratorial, que é a reprodutibilidade em diferentes condições de análise. Por exemplo, se eu for fazer 3 ou 6 réplicas de uma determinada amostra no dia, eu vou ter uma estimativa da minha precisão, vou ter um desvio padrão, então isso vai dar uma estimativa de uma precisão. Essa precisão aqui a gente chama de repetibilidade. Qual é o nível que o meu método está ali naquele dia, né? Como ele se dispersa naquele dia. E é naquele dia mesmo, gente. Naquele dia mesmo. Se eu fizer no outro dia, não vai ser mais repetibilidade, porque alguns chamam de intradia, né? Vai ser a repetibilidade também, tá, gente? Daquele dia. Só que daquele dia. Daquele dia. Se eu fizer no outro dia, também vai ser a repetibilidade. Daquele dia. Eu posso, como eu fiz em 3 dias diferentes, eu posso combinar essas informações e ter uma noção geral da minha repetibilidade. A desvantagem é que para isso eu fiz em vários dias diferentes. A vantagem é que eu vou ter mais amostras, lembrando que mais amostras, menor incerteza, tá? Sim. Vou ter aquela estimativa que eu estou fazendo, vai ser um bom parâmetro. Onde entra a precisão, lembrando, uma definição importante que tem nos guias é que são as repetibilidades feitas nas mesmas condições de análise em um curto espaço de tempo, tá? Fazendo essas réplicas em um curto espaço de tempo, ou seja, em apenas um dia, no mesmo laboratório, com o mesmo instrumento, o mesmo analista, é repetibilidade, mesmo que ele tenha feito em dias diferentes. Precisão intermediária, você quer avaliar condições intralaboratoriais, ou seja, os dias diferentes. Tá? Isso significa que se eu fiz as amostras hoje e repeti os ensaios em outro dia, o meu resultado médio, por exemplo, vai ser diferente? Ou vai ser igual? Então, tem uma ferramentazinha que a gente já comentou no último episódio chamado ANOVA, que pode nos ajudar bastante a entender isso também, tá? Infelizmente, eu acho que não é uma forma muito prática de se avaliar a precisão intermediária. De forma geral, implicitamente a gente assume que o resultado de um dia e do outro são iguais, e o que faz? Estima o desvio padrão de uma forma combinada. Pega os resultados de um dia, do outro e soma tudo. Tá? Então, isso é válido se os resultados de um dia e do outro forem iguais. Se tiver uma pequena diferença entre os resultados médios, mesmo que o desvio padrão seja igual, vou ter uma pequena incerteza, que é onde vai surgir a origem do que eu falei lá, que a precisão intermediária é, no mínimo, a repetibilidade e ou pelo menos um pouco maior, né? Porque tem essa incerteza. Então, a ANOVA ela vai avaliar isso, justamente. Se um dos fatores está influenciando a incerteza das suas medidas. Por isso que a gente deveria... Esse é o objetivo da gente fazer precisão intermediária. Perfeito. E no mínimo... Não só em dia, isso também vale para o analista. Exato. Assim, seria ideal se a gente conseguisse trocar um analista e equipamentos, enfim. Porque, inclusive, isso de fato simula a realidade. Exatamente. Né? O instrumento seria o caso de, por exemplo, a gente tem um produto que vai ser analisado em 2 instrumentos diferentes, porque de repente é um produto que sai muito, então tem muitas amostras para correr, então se for dedicados 2 instrumentos para ele, seria interessante incluir esses instrumentos. Certo?
o analista, principalmente em plantas que rodam 24 horas, é importante avaliar se os analistas, se diferentes analistas estão envolvidos nessas análises. Exato. Então veja, só que uma coisa que é muito comum a gente fazer, as indústrias em geral fazem, pega um analista e analisa e faz a precisão em um dia, certo? Ali já pode ser assumido como uma precisão a repetibilidade. Pega depois outro analista e analisa no outro dia, tá? Ali usa a precisão dele. Às vezes, alguns já consideram aquela como uma precisão intermediária ou interdia, ou então combina os dois, aí dá a precisão intermediária. É outra forma, que geralmente é feita. Rigorosamente falando, se você está avaliando dias e analistas, dois analistas deveriam fazer em cada dia. Perfeito. Certo? Porque você... Duas variáveis. São duas variáveis. Exato. Então, você tá avaliando em dois níveis. É. Eu poderia falar um pouquinho aqui de planejamento experimental, que a ideia é mais ou menos a mesma. E não à toa, o ICH, nessa parte de precisão intermediária, ele recomenda o uso de matriz de planejamento experimental, caso você, dependendo dos níveis que você estiver avaliando. Se eu vou avaliar, por exemplo, não só o dia e analista, mas o instrumento também. Aí são três. São três variáveis. Se eu avaliar, isso aí vai multiplicar numa base de 2, né? Se eu avaliar 2 níveis em cada um. Então, teria 8 experimentos. É muito. Eu posso reduzir para 4 fazendo planejamento fatorial. Tá? Sim. Fracionário. Fracionário. Tá? Então, são estratégias. Então, é importante entender o que significa essas precisões. É uma curiosidade que eu sempre tive no meu mestrado. Eu não entendi muito. Hoje em dia, nos últimos anos, eu comecei a estudar bastante essa parte, me interessar bastante por isso. Inclusive, hoje até considero que a precisão intermediária, quando você está fazendo apenas a repetibilidade, ensaios no laboratório, não entre laboratórios, entre todas essas figuras, tirando a seletividade, porque ela é a primeira de todas, assim, para garantir que o método vai para frente, vai funcionar, né? Talvez seja a figura, o parâmetro de validação mais importante, porque Concordo. ela vai te falar a variabilidade do seu processo. Concordo. Exato. Concordo. Exato. Assumindo que a Exato. exatidão não demonstra erro sistemático, ela é a variabilidade total do Que processo. vai te mostrar. Se você tiver um erro sistemático, no caso, então provavelmente vai ser um pouco maior, inclusive. E que é a real, né? Inclusive, teve um evento algum tempo atrás, final de maio, da farmacopeia americana, falando um pouco, trazendo um pouco sobre seus guias recentes, principalmente o 1220, mas dando umas pinceladas ali no 1225, que fala de validação, e o 1210, que são ferramentas estatísticas, que para divulgarem também, uma coisa que eles falaram muito sobre o erro analítico total. Total, exato. Que nada mais é do que você combinar o erro sistemático, que a gente avalia lá na exatidão, com o erro aleatório. Da precisão. Que é a precisão, né? E eles combinando essas duas abordagens, Eles né? combinando essas abordagens, aquilo que a gente falou lá no começo do episódio da primeira parte. Da parte 1. Que a gente precisa ter um parâmetro para saber o quanto de erro é aceitável, que é o critério de aceitação ou limite de especificação. Então, eu vou comparar esse meu erro analítico total com as especificações. Então, a exatidão vai me dar uma estimativa do erro sistemático, a precisão do erro aleatório, juntos, combinados, eu vou conseguir garantir se meu método ele prevê resultados dentro dessa essa faixa. Uma quantidade razoável de resultados estarão dentro dessa especificação. Não, eu sempre gosto de falar que reprodutibilidade e repetibilidade é assim, reprodutível, se eu fizer, se a gente fizer ou alguém na China fizer, tem que dar o mesmo resultado. Por isso que ele tem que ser reprodutível. E repetibilidade se eu fizer várias vezes em dias consecutivos ou não, tem que ser igual também. Isso então, é uma coisa que gera confusão de reprodutibilidade, porque às vezes é um sinônimo de precisão intermediária, outras vezes é da reprodutibilidade, que é a precisão entre laboratórios. Né? Mas a ideia é basicamente a mesma. Tanto é que se você estiver fazendo ensaios entre laboratórios, a precisão intermediária, você não precisa fazer ela. Necessariamente. Por isso que tem essa intercambiabilidade também. Não, perfeito. E aí, assim, depois de que é exato, é preciso, agora a gente tem que saber se é robusto.
Não, mas calma, deixa eu você queria falar outra coisa? Só mais um ponto que eu acho que ficou faltando da precisão. Vai lá. Como é que a gente faz? Geralmente, mais uma vez, RDC 166 e CHQ2, eles sempre trazem duas formas clássicas assim de avaliar a precisão. Uma delas é a mesma forma que você avalia a exatidão, que é em 3 níveis, geralmente ali um nível baixo, nível alto da sua curva ali de trabalho. E o médio. E o médio. Então, você garante, você meio que estima a precisão nessa faixa, que é a sua faixa de interesse, é a mesma coisa para a exatidão. Outra forma de avaliar, mas isso aí também vai dar 9 soluções no mínimo, né, já que são 3 réplicas por 3 níveis. E a outra forma é avaliar em 6 dias. Em 6 réplicas no ponto 100%. Isso. Que é o seu alvo de interesse ali, o seu alvo, na verdade. Exato. E é daí que sai muitos System Suitabilities. Ixi. Mas não vou falar, porque na hora de você ir para a rotina, você coloca 6 injeções de padrão 100%. Sim. E avalia a variação entre eles para poder dizer que o seu sistema está apto a correr as suas amostras. Mas aí que há, né? As réplicas têm que ser independentes, lembrando disso, para você realmente ter a estimativa real. Que é outro problema. Se você está fazendo, você preparou uma réplica, uma solução, e está fazendo 6 injeções da mesma solução, você vai ter estimativa da precisão do seu injetor. Do seu injetor. Não da sua amostra. Que alguns chamam ali a precisão do sistema, no sistema cromatográfico. Tá? Então, você espera que ela seja uma precisão ainda menor. A gente pode incluir ela embaixo ali da repetibilidade. Exato. Que se você está fazendo um System Suitability, tá tudo bem, porque você está avaliando o sistema. Né? Mas eu acho que a gente precisa extrapolar um pouco isso, porque você precisa avaliar essa variação de analistas, sistemas, amostras e afins. Exatamente. Não e depois que você analisou, então, se é preciso, se é exato, tem que saber se é robusto. Certo? O robusto, na verdade, já tinha que vir lá do desenvolvimento. Por que você acha que teria que vir do desenvolvimento? Acho que antes a gente pode falar um pouco dos limites, né? Robustez deixar para depois. Pode, tá bom. Bora. Identifica. Isso porque eu até ia... Mas guarda essa informação que eu vou te perguntar depois. Boa falar dos limites, porque, por exemplo, quando a gente fala de impurezas, exatamente, é exigido a precisão do LOQ. Quando você vai fazer a avaliação de risco ali, se o método é para TO, não vai precisar de um LQ ou um LD. Vai geralmente estourar. Não é necessário. Porque você não espera encontrar numa região muito baixa. Ali, né? Não. A não ser que seu... Tem estragado completamente. Mas quando você está trabalhando com impurezas, é necessário você, primeiro, identificar. O limite de detecção vai permitir você identificar se o sinal que você obteve é da sua impureza. Né? Você provavelmente vai ter lá o padrão para comparar os tempos de retenção também, os espectros e tudo mais. E o limite de quantificação. Para você garantir que você conseguirá quantificar com exatidão e precisão adequada. Exato. Certo? Porque você precisa informar quanto tem daquilo ali com erro aceitável. Eu ia falar que, tanto no limite de quantificação e detecção, para quem talvez não sei se tem a experiência do que a gente está falando de experiência prática, que a gente está falando de coisas tão pequenininhas no detector, sinais, né? Sinais tão baixos, tão pequenos, porque mais uma vez, a gente falou isso no episódio anterior, quando a gente gravou a parte 1, que a gente está falando quando a gente está falando de impureza, a gente está falando de 0 alguma coisa, né? Ou a gente espera que seja 0. 0,1%. É tão pouco que não dá para saber se aquilo é uma impureza ou se é ruído, se é solvente, sei lá, né? Que é alguma coisa assim. Confunde com ruídos, né? Exato. Confunde bastante. Por isso que tem para você medida, determinar o limite de detecção, uma forma muito comum, que eu acho super válida, é determinar ali com base em 3 sinais ruídos. 3 sinal ruído. Tem os métodos, vários sistemas cromatográficos têm os algoritmos por trás para você fazer essa estimativa. Né? Exato. Outra forma também que alguns guias trazem é a partir da linearidade, dos parâmetros da linearidade. Tem ali o erro ali do intercepto, né? E a sensibilidade. Então, outra forma também. Então, são parâmetros, assim o LQ também, ele tem essas duas definições. Só que ao invés de ser 3 sinal ruído, é 10 sinais ruídos. Sim. Ou seja, ele é aproximadamente 3 vezes o LQ. Então, você realmente tem que ter um sinal que você garante que é o seu
seu analítico. A medida acaba... Para impurezas, a gente acaba focando até mesmo no LOQ, do que muito no detecção, porque... E o LOQ tem que estar menor do que o limite de notificação? Igual ou menor. No máximo... No mínimo, seu LOQ tem que ser o limite de notificação conversando com a... De preferência, poderia ser um pouquinho menor, assim, deveria ser. Que você está realmente... Exato. Esse é o mundo ideal. Com boa confiança, você está informando que ali é realmente seu limite de Perfeito, notificação. Exato, porque... Perfeito, exato e preciso. Perfeito, exato, perfeito e robusto. Robusto, com índice de confiança tal. Mas é que tem alguns casos, quando a gente tem concentrações de ativos muito baixas, quando a gente está falando, por exemplo, de microdosagem, de teor, Sim. em que a gente falar de 0,1%, 0,2%, que é o que a gente deveria... Na verdade, 0,1%, que é o que a gente geralmente tem como limite de notificação, vai impactar muito. Então, no mínimo, limite de notificação. Sim. Mas o desejável mesmo é ter o LOQ um pouquinho abaixo para você ter essa... E a gente está falando no episódio... Essa gordurinha mais aí. A gente está falando no episódio anterior que geralmente o LOD é mais baixo do que o LOQ, mas aí o Cajucaro explicou até que, bem, por que é um pouquinho maior? Porque é onde você vai garantir que não tem um sinal ruído ali, se não é alguma coisa que você não está vendo, e que você consegue calcular erro daquilo, porque senão é tão pequeno que você não vai conseguir... É tão incerto... Você não vai conseguir saber quanto que tem de fato. Então, sempre um pouquinho maior. Por isso que a gente nem precisa calcular LOD, por exemplo. Então, porque o LOQ é tão baixo que às vezes a gente já desencana do LOD e foca no LOQ preciso. Exato. Porque a definição de LOQ é que ele seja a menor concentração que o seu método consegue capaz de quantificar com precisão e exatidão adequada. Adequada é o quê? Dentro dos critérios de aceitação lá. Exato. Só lembrando que LOQ é Limit of Quantification, e o LOD é Limit of Detectation. É uma coisa interessante para dar umas pinceladas, trazendo um pouco da literatura científica aqui para a gente refletir um pouco também, né? A questão do LQ é um pouco sensível, assim, tipo, a gente estima um LQ ali a partir do sinal ruído ou da linearidade, mas ele é realmente exato e preciso. A gente trouxe aqui que a gente pode estar cometendo alguns equívocos, né? Pode estar isso, na verdade, não é que esteja exatamente errado, mas está aumentando os riscos da gente levar o método para a rotina, então isso é bom pontuar. Mas ter um sinal ruído de 10 não garante que aquela concentração é a mínima aceitável, é a mínima ali com precisão e exatidão adequada. Às vezes pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor. Isso não garante. O que vai garantir é realmente esse seu método, conforme a linearidade, exatidão, precisão, vai atender os requisitos ali daquele nível. Tá? Então, é uma discussão que está tendo ainda, tipo, qual é a melhor forma de calcular limite de quantificação. É importante destacar também que o limite de quantificação tem que ser tão baixo quanto o seu método pede. Sim. Né? Pode ser o limite de notificação um pouco abaixo. Né? Pode ser que você conseguisse que seu limite de quantificação fosse até menor, poderia ser, mas pode não ser interessante para você. Exato. Até falando sobre nitrosaminas, a gente tem umas discussões dessas, porque a nitrosamina, muitas vezes, elas estão muito, muito baixas, e aí você não consegue desenvolver um limite de quantificação adequado e tudo mais. Então, tem toda essa questão de... Você tem que saber exatamente como você vai desenvolver, como você vai determinar o seu limite de quantificação, porque senão complica, né? Então, exatamente. Já podemos chegar na robustez ou não? A gente fechou? Eu acho que era Acho que sim. Eles são mais simples. Vamos ver se eles vão mandar pergunta. Se eles mandar pergunta, a gente fala mais sobre isso nos próximos episódios. Volta. Só para instigar isso, para provocar, né? Exato. A gente agora, eu até falei, né? Vamos fechar. Precisão e exatidão, então agora a gente tem que saber se é robusto. Se é robusto ou se não é robusto. E aí você ia falar que tem uma questão na robustez que você acha que tinha que ser lá no desenvolvimento do método. Certo? Não, assim, ó. Por quê? A gente deixou a robustez por último, porque em teoria, na prática, ela é feita por último mesmo, na rotina. Para mim, ela deveria ser a primeira. E deveria ter sido feita durante o desenvolvimento do método. Hoje em dia, eu tenho uma questão, assim, muito polêmica, como sou, né? como sempre sou,
que a robustez, ela tá ali, inclusive num protocolo de validação e tal, já estabelecido até onde que ela pode ir. E quando, na verdade, a gente precisa construir a robustez. Né? Então, assim, eu acho que robustez, para mim, ela é polêmica, dentre todas as polêmicas que a gente falou aqui, mas, para mim, ela pega muito, porque não passou ou não passou, sabe? Eu lembro uma época, quando a gente estava migrando da 899 para 166, que era assim, vamos supor, eu estou fazendo uma solução tampão que é a minha fase móvel, certo? A solução tampão tem pH 7. Aí o povo ia lá e colocava assim, fazia um teste, né, uma corrida, com o pH 6.5 e o pH 7.5. Então, pH 7 mais ou menos 0,5, certo? Então, esse era o teste de robustez que era feito, e que é feito até hoje, tá bom? É feito até hoje. Exato. E aí, eles avaliavam se a resposta daquela amostra... porque aí é isso, a variável é só o pH, né? Para você conseguir fazer essa medida. Então, é univariado. Enfim. E aí, às vezes, a sua amostra não tinha a mesma resposta. Aí a galera entrava em pânico. Não passou na robustez. Ferrou, volta o método, vamos desenvolver de novo. Mas é isso, assim... Não é sobre passar ou não passar. É sobre você dizer que seu método só é robusto não pH de 7. Ou seja, você vai precisar controlar todos os seus parâmetros, desde o pHmetro até o seu preparo da fase móvel, para garantir que aquele pH seja 7. Qualquer pequena variação vai apresentar um risco muito grande. muito grande para o seu resultado. Todo mundo então, que desenvolve método tá olhando para você agora e falando, não, ela tá louca, quer fazer dar trabalho. Exato, Nossa. mas é porque é a forma como a gente faz. Porque quando eu estou desenvolvendo o método, eu já preciso desafiar essa variação de pH para eu construir o espaço em que ele é robusto. Conta aí pra gente se vocês fazem algum tipo de robustez no desenvolvimento. Coloca que é diferente daquilo faço que eu tô ou não falando, faço? que eu já vi. Só pra gente ter uma ideia do como é que tá por aí. Exato. Mas enfim, eu só... Não, você acabou de falar isso, então agora para as pessoas entenderem o que é o método de robustez. O que é a robustez, né? Aí, desculpa, é que eu fico muito exemplo pra gente revoltada. Ter mais prático e visão do que incomodada, não revoltada, mas inconformada como sou. Mas estamos encaminhando, acredito eu, numa conscientização de que a robustez não está num local adequado. Exato. Estamos aqui para isso. Estamos tentando isso. Estamos tentando aqui para convencer vai ser você. Algo que vamos discutir aí mais para frente. Exato. Né? Para tudo que a gente tem que fazer aqui ainda, né? É uma etapa importantíssima lá no contexto do AQBD, né? Então, que espera os outros episódios. Dando leves spoilers aqui, vamos falar um pouco sobre. Exato. Inclusive, muitos softwares conseguem avaliar de uma forma matematicamente boa assim a robustez. No desenvolvimento. Como é o Fusion, por exemplo. O Fusion faz robustez no desenvolvimento, gente. Não tem robustez na validação, ele está no desenvolvimento. Mas enfim, esse é outro episódio. Antes da definição, né, essa robustez que a gente avalia no desenvolvimento analítico já nos dá uma região onde nosso método pode ser validado, que mesmo com pequenas variações nas condições experimentais, ele ainda vai dar com uma boa confiança, ou seja, com erro aceitável. Exato. Aquele resultado. Pegando esse gancho, então, o que é a robustez? Uma definição rápida de robustez são variações deliberadas nos fatores operacionais. Por exemplo, o pH. pH é um parâmetro do seu método, está lá descrito que tem que correr a fase aquosa no pH 7. Então, você tem que preparar o pH ali na fase 7. E se, por algum erro ali na correria do laboratório, o seu pH, na verdade, for 6.8, você não calibrou direito o pH, por exemplo, ou for para 7.2, essa pequena variação que pode acontecer no dia a dia... Que é real, né? Que pode ser muito real. Ela é real. É real. Ela vai afetar seu método? A que ponto, né? Então, é isso que você já tem que ir com bases, com conhecimento construído antes da validação. Exato. Certo? Garantir aquela região. Isso vai dar muitas vantagens
incluindo uma maior flexibilidade do regulatória, né? Futuramente a gente espera. Sim, sem dúvida. É uma coisa também que o Sanches levou anteriormente, o Rafael Sanches da Anvisa levou anteriormente, há algumas semanas atrás, no evento da Farmacopeia, que espera algumas mudanças no futuro, né, da legislação que fala sobre a pós-registro, para pensar em uma maior flexibilidade. Então, veja, inserir um melhor desenho da robustez vai ser importante nesse contexto todo. Né? E outra, acho que um ponto importante para a gente colocar, a robustez, hoje que ela, ficando no final, né, ela dá um trabalho, talvez ela seja o parâmetro que a gente avalia que mais dá trabalho. Não, então, você validou todo o seu método, aí chega lá e o pH 7,5 aqui não dá. Passou, e agora vamos refazer tudo? Não, gente, era uma loucura, porque às vezes não dava mesmo, e aí o pessoal queria morrer, já estava no último Isso você minuto. mudou a coluna. Exato. A coluna é outro parâmetro que a gente pode variar deliberadamente, porque a gente espera vai que variar, no ciclo de vida lá do produto... Exato. Você vai ter que trocar a coluna. Você vai ter que trocar a coluna. Você vai trocar. E por isso, ela dá muito trabalho, porque você vai ter que avaliar tudo que de alguma forma vai interferir na medida do seu resultado. A temperatura do forno vai variar então, bastante. É temperatura, é fluxo, é coluna, é pH, enfim. Que pode, inclusive, afetar ali a separação dos seus picos, Exato. aí você não vai mais conseguir ter Perfeito. uma quantificação exata dele, porque senão vai ter mais ele puro lá, seletivo, né? Exato. Então, isso tudo vai afetar, tipo, seletividade, quantificação. Então, veja que a robustez vai afetar os parâmetros da validação que a gente falou até aqui. Então, seria sensato a gente pensar nela como a ligação do desenvolvimento analítico com a validação também. Né? Sem dúvida. E para mim é o que faz sentido. Para mim também. Eu sou suspeito para falar isso porque foi basicamente o tema da minha tese, né? Não, e é por isso que a gente até fala, que é o que a Maria falou um pouquinho no começo aqui. Já tem como fazer isso, já dá. O Fusion, inclusive, é uma das ferramentas que a gente, inclusive, até suspeito de falar, mas é que faz muito sentido. O Caju trabalhou com ela também no passado. Ela te facilita muito a vida já. No passado não, ele trabalha no passado, no presente? Não, ele trabalhou no passado durante o doutorado dele. Então ele trabalhou. Mas ele trabalha até hoje. Ele trabalha. Trabalhei tanto que virou trabalho. Exato. E aí, porque ele facilita e consegue colocar e desenvolver a robustez durante o desenvolvimento, né? Então, vai evitar muito trabalho lá na frente, que é o que a gente está falando. Porque aí, uma vez que você sabe até onde o seu método pode ir, até onde a sua variação pode ir, você vai trabalhar tranquilamente ali naquela região, porque você tem a segurança de que seu resultado vai continuar sendo o mesmo. Do que o erro, enfim, está todo dentro do erro calculado, né? Exatamente. Ufa! Enfim, foi bastante eu acho coisa. Que é isso. Quer trazer mais alguma coisa da robustez? Acho que já deu para dar uma boa pincelada. Deu para ver que tem bastante coisa para discutir de validação, muita coisa ainda para a gente harmonizar, assim, né? Tipo, tentar falar a mesma língua, mas deu para ver que é muito complicado. Varia de guia para guia, tem as dificuldades, assim, as próprias elaborações a gente tem que reconhecer que é um trabalho complicado. Sim, sem dúvida. Então, mas como o próprio nome já diz, os guias já são uma boa referência para a gente. O mesmo aqueles que têm níveis regulatórios, né? Mas eu acho que o que é importante a gente ter trazido aqui é uma reflexão sobre o que significa cada ponto. Não tornar um checklist. Está lá por algum motivo. Bora interpretar o que significa eles. Quem sabe a gente não consegue ver alguns pontos a melhorar no nosso trabalho, né? Perfeito. Não, eu acho que eu tenho a plena certeza de que as pessoas deverão, ou pelo menos inicialmente deverão, entender todos esses parâmetros de formas complementares que aí entra na análise multivariada que a gente falou, né? Porque assim, de modo bem fácil, que a gente não está para falar como que você deveria fazer a sua validação analítica, mas o que a gente está falando é como é que você olha, por exemplo, exatidão sem precisão e vice-versa. Como é que você não pensa ou começa pensando na seletividade, mas sem pensar na linearidade que você vai ter que desenvolver na sequência? Como é que você constrói esse processo? Como é que você pensa na robustez sem pensar na exatidão, na precisão e no desenvolvimento do seu método que foi lá atrás? Sem contar que aqui a gente está falando parâmetros ou figuras de mérito. Mas dentro de cada um desses parâmetros, tem outros parâmetros que a gente está falando. Por exemplo, a gente acabou trazendo muito aqui sobre os erros e as incertezas, intervalos de confiança nesse episódio atual,
que para você calcular isso, você também tem que ter entendido o seu processo, o seu produto, os seus custos, o seu método, quantos analistas, tal. Então, assim, não dá para você tratar uma variável, agora falando com esse termo de, né, mais estatístico ali, uma variável independentemente das outras. Porque isso nos leva para a evolução do futuro, que é o AQBD, por exemplo, que é você ter flexibilidade, que é você entender que a gente está falando aqui agora, se você tiver que trocar uma coluna, porque lá no futuro, no ciclo de vida do seu produto, dependendo de como você tiver o seu modelo e você tem o seu design space, você troca. Não tem problema nenhum, né? E aí são cenas dos próximos capítulos que a gente vai começar a evoluir, trazer aqui para vocês um pouquinho mais do AQBD na frente. Só destacando, né, que a parte assim, da validação ainda é uma avaliação univariada, mesmo que a gente integre essas figuras, porque univariado, porque o único fator que a gente está avaliando é a concentração, né? Exatamente. Mas o ICHQ2, a revisão 2 agora, está trazendo já conceitos também de métodos quimiométricos, então aí vai entrar ferramentas de calibração. Tava esperando você falar isso, Caju. Caramba. Multivariada, então é uma... Porque antigamente era uma noção muito só de cromatografia. Concentração. Cromatografia é maravilhoso, mas demanda muito tempo também. Existem outras ferramentas que, por que não, de repente, podem aparecer aí no parque tecnológico, né, para fazer análises mais rápidas, principalmente sistemas menos complexos. Sim. Né? Então, existem as ferramentas, existem técnicas espectroscópicas, por exemplo, entre outras, e métodos quimiométricos para análise multivariada. Então, o ICHQ2 está trazendo, o Q14 também está trazendo essas noções, né? Exato. Para contemplar esses outros métodos, não só cromatográficos. Né? Perfeito. Não, e acho que fica aqui um cheirinho. Se vocês quiserem, comenta aí, compartilha, pede em todos os nossos canais, se vocês querem ouvir um pouco mais de AQBD, porque isso é o que a gente gostaria. Esse episódio ele não veio só para atender todos os pedidos, esses episódios, né? Porque são 2. Veio não só para atender todos os pedidos que a gente recebeu ao longo da existência do Pastelaria sobre validação. Validação sempre é um tema. Mas também para harmonizar esse conhecimento para que a gente possa dar esse passo rumo ao AQBD. Eu concordo. Rumo à flexibilidade, rumo ao não checklist, rumo a gente entender mais do nosso produto, por trás de tudo. A saber ali discutir o que vocês estão analisando ou o que no dia a dia de vocês, para poder apresentar como uma justificativa na Anvisa. Então, acho que esse que é o real intuito até dos episódios como um todo, gerar essas provocações. Né? Perfeito. E eu só queria deixar um último ponto aqui que eu falei um pouco, mas não falei tudo, do System Suitability. Voltamos. Rapidinho. Vamos dormir pensando nisso aqui hoje. Não, porque a robustez, ela deveria, inclusive, indicar para a gente quais são as medidas, quais são os controles que a gente precisa ter para disparar uma análise completa. Então, a gente falou do System Suitability como padrão pontual e as 6 réplicas, simulando aí a repetibilidade para avaliar o sistema, a variação do sistema. E se tiver conforme, em teoria, você pode rodar que você não vai ter nenhuma surpresa nos seus resultados. Mas, não necessariamente, o sistema é a principal variável que você tem, a variável que vai te dar o maior erro. O maior problema. O maior erro numa análise completa de rotina, em que você injeta 300 mil amostras de uma vez só. Então, é um prejuízo muito grande se esse sistema não tiver... Não, até lembrando que na vida real também, a maior parte dos sistemas, eles são sempre qualificados, né, pelas empresas e tal. Então, enfim, tem você presume que seu equipamento vai estar... ok. Exato. Né? E às vezes, e a gente vê isso muito na rotina, métodos farmacopeicos e próprios métodos desenvolvidos internamente, que, na verdade, o seu system não é necessariamente a réplica de padrão, mas a variação, a medida de resolução entre picos, porque isso. Muitas vezes você tem um pico muito pouco resolvido de outro, ou seja, eles estão muito próximos, logo, se você tiver algum problema no seu sistema, eles podem coeluir e prejudicar a sua medida, né? E quem vai te dar isso é a robustez, sabe? Assim, não, porque numa hora de desenvolvimento ou de validação, você injeta muito pouco a amostra, no final, apesar de injetar muitas,
para conseguir fazer essa medida. Então, inclusive, o objetivo também da robustez é saber o efeito ali. Se vai variar o impacto, fator, qual o impacto que ele vai ter naquela resposta, na resolução, por exemplo. Perfeito. Então, isso vai te dar um controle maior de saber quais variáveis vai afetar mais o meu processo ali. Vão impactar aquele parâmetro crítico do seu método. Então, assim, se você tem uma resolução que é crítica, é ela que tem que virar seu system. Não é 6 injeções de padrão na mesma na concentração 100%, sabe? Isso fazia muito sentido antigamente, quando os equipamentos muito mais velhos, eu acho que não eram tão robustos, tão precisos. Não precisava garantir. Tipo, hoje em dia a gente tá com tecnologia bacana, que as injeções... Injetor, tecnologia pra caramba. Então, antigamente também, lá nos 90, injeção automática. Você injetava com a manual, seringa. Eu acho que vai ter muitos ouvintes que nem sabiam disso. Vocês não fazem ideia do que é isso. A gente já tava com a seringa e fechava o loop lá. Exato. Então é isso, sabe? O sistema ele precisa ser representativo do parâmetro crítico do seu método. E não dá para inventar. Sabe? E ele é preciso e necessário, preciso de necessidade, né? Não de exato. Ele é necessário para que você não perca todas as análises que você vai fazer de batelada na rotina, certo? Então, gente, pensem um pouquinho. Se você tiver algo crítico, uma resolução que é crítica, uma simetria de pico, muitas vezes, que é crítica para a sua medida, a robustez vai te trazer esse indício, logo você pode colocar isso como critério de aceitação para liberar a análise, sabe? Então, esse é um outro ponto que eu adoro falar, porque as pessoas fazem que nem máquina, nem sabem por que tem que fazer aquele System Suitability. Não, aproveitando, então, já que ela terminou assim, não deixa de se inscrever nos nossos canais, não deixa É para isso que a gente está aqui, para ser polêmico. Exato. Então, se quer continuar ouvindo as polêmicas, se inscreve no canal, deixa o comentário, dá o like lá pra gente, ativa as notificações do sininho, que ajuda bastante. Compartilha com todo mundo que faz validação, checklist. Não, com certeza. Tanto um quanto dois, vocês têm que compartilhar com todo mundo que trabalha com qualificação, porque se não tiver no mínimo 600 views esse episódio, significa validação. Mas foi o que eu falei. Você falou qualificação. Não, eu falei validação. Tá bom. Se não tiver no mínimo 600 views, significa que vocês não compartilharam com ninguém, porque tem muita gente que trabalha com validação. Então, compartilha lá com todo mundo. Ajuda a gente a continuar desenvolvendo o projeto. E se você não gosta de assistir no YouTube, tem também no Spotify ou nas outras plataformas de streaming de áudio. Tá, beleza? E aproveita e segue a Spectra, Instagram e LinkedIn, Spectra Soluções Científicas. Com certeza. Caju, muito obrigado novamente. A gente tem alguma recomendação de referência para esse capítulo? Para esse episódio? Você tem alguma recomendação de referência? Não, acho que lê os guias. Exato. Bastante. Eu acho que os guias... fonte de referência. Eu tenho, não sei se eu falei no outro episódio. O do Montgomery mesmo, a gente falou? Então, não. Coloca, se vocês quiserem saber um pouco de estatística, coloca assim no Google, Montgomery estatística. Vai aparecer uma cacetada de livro desse cara. Se você gosta do Montgomery, então... Vai ser muito bom. Acho que vai ser essa minha sugestão. A gente deixou, obviamente, várias coisas também de falar, porque para não ficar muito maçante, mas acho que os pontos mais importantes contemplados nos guias deu para dar uma boa pincelada. Espero que tenha gerado um pouco aí de reflexão, um pouco de curiosidade, para a gente discutir um pouco mais o que cada um pensa. A gente está em constante evolução, né? Então, precisamos também ter essa troca aí para a gente... Com certeza. Então, se você tem dúvida alguma coisa, manda mensagem pra gente, interage com a gente. A gente vai ficar muito feliz de interagir, explicar ou trazer essas discussões no seu grupo, na sua empresa e no seu laboratório. De outras formas também. Com certeza. Exato. E a equipe Spectra representando, né, aqui nessa mesa hoje. E deixaria também aí de material de estudo o Q14. Perfeito. Então, e a revisão do Q2. Q2 R2. Então, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que, com certeza, alguma das informações que a gente discutiu aqui hoje seja o acaso que vocês estão esperando para resolver de vez o seu problema de validação. Exato. Tá bom? Então, preciso. Exato, preciso e robusto. Nesse episódio é difícil falar essas palavras.
Então, até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.